Olá, eu sou o professor Marcos e esse é o nosso História em Casa. A discussão de hoje vai ser a respeito de Napoleão Bonaparte, da era napoleônica, e dos principais significados deste, que é um dos períodos mais importantes da história contemporânea. Napoleão Bonaparte, de maneira geral, nós podemos dizer que ele vai consolidar os ideais da Revolução Francesa, né? Vai estar à frente do comando da França entre 1799 até 1815 e vai ser responsável por grandes transformações que afetaram, como a gente vai ver, até mesmo a nossa própria história aqui do Brasil. Bom, em primeiro lugar, é bom sempre a gente fazer uma pequena revisão a respeito da Revolução Francesa, né? Já que é por conta da Revolução Francesa que Napoleão Bonaparte vai acabar tendo a ascensão ao poder que ele teve. Em primeiro momento, a Revolução Francesa tem início, né, durante a Assembleia Nacional Constituinte. A França passava por uma grave crise econômica. O rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais para deliberar sobre a questão econômica francesa, em grande parte por conta do Estado francês sustentar a nobreza, isentar de impostos a nobreza e o clero, o primeiro e o segundo Estado, e tributar de forma exclusiva apenas o terceiro Estado. A França se endivida por ter perdido a Guerra dos 7 Anos, por ter participado da independência das 13 colônias, e a partir desse determinado momento, essa situação de sustento ao primeiro e ao segundo Estado se tornam insustentáveis, né? E a França, né, o Luís XVI, tenta, através da Assembleia dos Estados Gerais, conseguir aval para conseguir fazer reformas econômicas. Ele é mal sucedido nessa empreitada, porque o terceiro Estado vai se declarar numa Assembleia Nacional Constituinte. Tá? É durante a Assembleia Nacional Constituinte que nós vamos ter aí, no caso, a queda da Bastilha, tá? Marco inicial da Revolução Francesa. O grande medo, que vai ser o ataque, né, dos camponeses aos seus senhores, né, justamente por conta da questão da fome que eles passavam naquele momento. Tá? E é por conta desses fatores que você vai ter o primeiro grande documento da história da Revolução Francesa, que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Essa declaração criava a ideia da igualdade jurídica, do fim da servidão, mas também do reconhecimento da propriedade privada. Em 1791 temos a primeira Constituição Francesa, né, no momento em que o rei tenta fugir, acaba sendo preso, vai ser guilhotinado. A fase da convenção também é muito importante a gente relembrar, o momento em que os jacobinos estão no poder e você vai ter mais de 30 mil mortos aí no caso. É interessante porque é a fase de maiores conquistas sociais, né, como a lei do máximo, educação pública obrigatória e gratuita, sufrágio universal masculino, fim da escravidão nas colônias, fim da servidão sem que houvesse qualquer tipo de reparo financeiro aos senhores, aos antigos senhores, tá? Uma forma de reforma agrária, já que você vai ter a distribuição de terra para os camponeses, mas é a fase de maior violência. Isso acabou criando espaço para que nós tivéssemos aí o estabelecimento do diretório, né? Se a convenção é jacobina, o diretório é girondino. Os girondinos são os representantes da alta burguesia. É aquele grupo que desde o início tentou fazer uma revolução no qual apenas os interesses da burguesia fossem atendidos. Quando eu vou pensar na ascensão dos jacobinos ao poder, eu tenho uma fase em que a ideia da revolução ela era acompanhada de uma reforma e de uma transformação dentro de uma perspectiva que também era social. E por conta de nós termos aí a chegada dos girondinos ao poder, nós temos aí a tentativa de se restabelecer algumas características que existiam antes da ascensão dos jacobinos. E isso vai provocar grande insatisfação. É bom lembrar que a França, desde o momento em que seu rei é guilhotinado, sofre com as coligações, né, as articulações dos países vizinhos com vistas a tirar do poder, né, o governo que se instaurara, né, impedir que havia um grande temor de que o que estava acontecendo na França pudesse incentivar as populações de outras partes da Europa. E nesse contexto de extremo nacionalismo também, no qual os franceses lutam contra as incursões de outros países, você vai ter, né, a ascensão desse jovem general, que tinha impedido que a França fosse invadida, tinha sido responsável por várias vitórias contra países inimigos e, ao mesmo tempo, ele tinha pacificado a França internamente. Essa figura é Napoleão Bonaparte. Ele vai destituir o diretório e vai acabar se transformando, né, no único governante da França. Então, quando eu vou pensar na Revolução Francesa, tenho que entender que ele é um processo, né, que tem uma duração de 10 anos,
que começa com a queda de Bastilha, né, na imagem aqui ilustrativa famosa, e que termina com a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Agora, qual é o significado que eu tenho que definir sobre a Era Napoleônica? Na Era Napoleônica nós vamos ter a consolidação total dos princípios burgueses da Revolução Francesa. Se eu posso, durante esses 10 anos aí da Revolução, discutir se a Revolução ela tinha um caráter popular, burguês, e como essas perspectivas se revezavam, a partir de Napoleão eu tenho que ter a dimensão de que a Revolução foi exclusivamente burguesa, capitaneada pela alta burguesia. Bom, basicamente a Era Napoleônica ela se subdivide em 3 períodos. O Consulado, que vai de 1799 até 1804, né? O momento em que Napoleão vai tentar pacificar a França do ponto de vista externo, nesse momento que ele vai assinar a paz com a Inglaterra, a concordata com a Igreja Católica, tá? No qual as terras da Igreja passaram a ser do Estado, né? Haveria liberdade de culto, Napoleão não interferiria no culto religioso. Tá? Se você nessa época fosse fazer catecismo na França, você ia aprender a rezar para Deus e também para Napoleão. Tá? É uma fase em que ele também vai criar o Banco da França, e vai fomentar o desenvolvimento industrial daquele país, tá? O que atendia, obviamente, aos interesses da burguesia. Temos aí de 1804 a 1815 o Império, né? É o período mais famoso e das realizações mais importantes de Napoleão Bonaparte, dentre as quais o Código Civil, que a gente vai dar um especial destaque. Tá? A imagem que vocês veem aqui ao lado é o momento em que Napoleão está sendo coroado. Notem que atrás dele, aqui embaixo, nós temos o Papa. Ele dá as costas ao Papa, o que mostra que, né, o poder dele advia da sua própria ação. Tá? Ele se torna, portanto, imperador, né, de 1804 a 1815, e é nesse momento que nós vamos ter as principais realizações de Napoleão. Tá? E aí, finalmente, os 100 dias. Napoleão vai perder a Batalha de Leipzig, vai para a ilha de Elba, exilado, consegue retornar, né, se sobrepõe a Luís XVIII e vai governar por 100 dias, sendo derrotado finalmente na Batalha de Waterloo. Bom, nosso objetivo aqui é discutir algumas características gerais e o significado da Era Napoleônica como um todo, e principalmente suas consequências. Então, vamos direto ao que interessa. 2 são os pontos que você jamais pode esquecer quando você vai falar sobre Napoleão Bonaparte. O primeiro deles diz respeito ao próprio Código Civil que ele vai criar e o significado que isso tem. Se eu afirmo que Napoleão consolida a Revolução Francesa, eu consigo fazer isso em função do significado da extensão do Código Civil. E o outro ponto é o bloqueio continental e as consequências que isso vai trazer, não somente para a Europa, na própria derrota de Napoleão, mas também, aí, no caso, para a emancipação da América espanhola e também portuguesa, no caso aqui, o Brasil. Bom, disse assim Napoleão: minha verdadeira glória não é ter vencido 40 batalhas. Waterloo apagará as lembranças de tantas vitórias. O que nada apagará, o que viverá eternamente é meu Código Civil. Ele diz isso lá da ilha de Santa Helena, né? Seu destino final, onde ele vai morrer, aí, no caso, pouco tempo depois. Por que será que o Código Napoleônico ele é tão importante? Primeiro, ele vai ser promulgado em 1804, ele se inspirou no Corpus Juris Civilis bizantino, que na verdade é uma compilação, um resgate do direito romano, tá? E ele concretizava as ideias iluministas, estabelecendo o princípio universal da igualdade jurídica, tá? Então a ideia de que as leis elas seriam produtos da razão, né, e obra de um déspota ilustrado, que é o caso de Napoleão Bonaparte, né, além do estabelecimento da própria igualdade jurídica. O Código Civil Napoleônico, pessoal, ele é composto por mais de 2.000 artigos, 2.281 para ser mais preciso. Do artigo 1º ao 6º, né, se estabelece a extensão do Código Civil, os efeitos, a aplicação da lei em geral, a uniformidade do tratamento de todos diante dessa lei. Tá? Das pessoas, a ideia dos direitos naturais, individuais, do artigo 7º até o 515. Tá? Do artigo 516 até o 710, se fala sobre a ideia de bens, né, e como a propriedade pode ser modificada. E do artigo 711 até o 2302, tá? Vai se falar aí no caso, né? Deve ter havido algum erro de digitação aqui, porque na verdade são 2281
e 81 artigos. Então, a ditação final aqui a gente tem que desconsiderar. E os artigos finais vão tratar dos diferentes modos de se adquirir a propriedade privada. Notem bem, a maior parte do Código Civil é como se adquire e se mantém a propriedade privada. Tá? O Código Civil, para reforçar liberdade individual de trabalho, de consciência e de religiosa, tá? É um princípio que é universal, se a gente pensar até os dias de hoje. O Estado é leigo, laico, né? Sem qualquer ligação ou compromisso com qualquer tipo de igreja. A igualdade de todos perante a lei, a defesa da propriedade privada e, vejam, a desregulamentação do trabalho assalariado. Tá? O trabalho era livre, mas a maneira com que se estabeleciam as relações entre patrões e empregados era uma relação de livre negociação. Ok? Léo Huberman, o autor, né, que a gente pode considerar quase que um clássico, né, na história da riqueza do homem, ele diz assim sobre o Código Civil. O exame do Código Napoleônico deixa isso bem claro. Destinava-se, evidentemente, a proteger a propriedade, não a feudal, mas a burguesa. O Código tem cerca de 2.000 artigos, dos quais apenas 7 tratam do trabalho e cerca de 800 da propriedade privada. Sindicatos e greves são proibidos, mas as associações de empregadores é permitida. Numa disputa judicial sobre salários, o Código determina que o depoimento do patrão e não do empregado é que deve ser levado em conta. Só para a gente ter uma noção, fazendo uma comparação, por exemplo, com o direito trabalhista no Brasil, no direito trabalhista do Brasil, o ônus da prova não é do trabalhador, não é de quem acusa, é de quem é acusado, é do empregador. Isso porque se entende que o trabalhador ele é parte frágil na relação contratual. O Código Civil Napoleônico não tinha essa perspectiva. Ele estabelecia na ideia uma visão segundo a qual haveria uma igualdade entre patrões e empregados. Né? O código foi feito pela burguesia e para a burguesia, conclui Léo Huberman. Foi feito pelos donos da propriedade para a proteção da propriedade. Bom, agora, quando eu vou falar sobre o Código Civil, né, eu tenho que ter uma dimensão. Daqui a pouco falo do Código do Bloqueio Continental, mas aqui eu gostaria de mostrar para vocês um primeiro mapa da Europa, né, no momento em que você tem o auge do Império Napoleônico. Ele já havia acabado com o Sacro Império Romano-Germânico. No lugar dele, ele tinha criado a Confederação do Reno, criado territórios diretamente associados a ele, como o Grão-Ducado de Varsóvia, tá? E tinha relações com estados que, apesar de independentes, efetivamente se subjugaram à própria perspectiva de Napoleão. O que eu quero dizer é que ao Código Civil, né, napoleônico, vão se seguir vários outros códigos, e todos esses vão cair no gosto da burguesia, não apenas a francesa, mas de todos os territórios que estão diretamente associados a Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, vocês terem uma ideia, a população francesa era na ordem de 25 milhões de habitantes. Franceses existem 25 milhões naquele momento. E o Império Napoleônico chegou a reunir sob o seu comando, né, mais de 75 milhões de pessoas. É um gênio militar, portanto. A extensão das fronteiras do Império Napoleônico vão ser seguidas da extensão, né, das leis que Napoleão está criando para o âmbito da França. E, obviamente, a burguesia pega gosto por toda essa discussão. Por mais que Napoleão tenha sido derrotado, né, os ideais vão permanecer nesse aspecto dos interesses da burguesia. Por mais que eu tenha posteriormente o Congresso de Viena e a Santa Aliança, que vão tentar restabelecer a ordem absolutista, né, o legado do Código Civil não vai passar. Tá? E, obviamente, as lutas e as revoluções de 30 e 48 estão muito associados à defesa dos princípios liberais consolidados no Código Civil napoleônico. Ok? Bom, saindo do Código Civil, a gente fala agora do bloqueio continental, que é certamente o aspecto mais interessante para ser discutido. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, estabelecendo que qualquer país que comercializasse com a Inglaterra, né, seria invadido por forças napoleônicas. E eu garanto a vocês que ser invadido por forças napoleônicas não é uma coisa que a gente possa dizer ser muito agradável. Aliás, a Inglaterra só não foi derrotada por Napoleão porque ela está dentro de uma ilha, né, a Ilha da Grã-Bretanha. Aí Napoleão, na verdade, perdeu uma grande batalha para a Inglaterra, uma batalha marítima, que é a Batalha de Trafalgar, o Almirante Nelson. E a partir daí, né, se isolou na perspectiva continental. O que é interessante é que Napoleão, ao decretar o bloqueio continental, ele tem um duplo propósito. Primeiro, criar demanda para a indústria francesa, que está sendo implantada. Segundo, estrangular a Inglaterra economicamente falando. Ok? Então, o bloqueio continental, né,
Ele basicamente é esse que vocês observam nesse mapa. Tá? Peguei aqui o mapa francês. Tá? Então, território da França em 1791, né? Momento em que a Revolução está estourando. Tá? Territórios que são adquiridos pelo Império Francês em 1811. Né? Nossa, o professor Marcos sabe francês. Não, não. É que, na verdade, o mapa é bastante... a gente já tem uma dimensão do que se trata. Tá? Aquisições do território do Império Francês aí em 1811. Estados vassalos, né, na designação francesa, mas podemos dizer como estados dependentes, como vocês podem observar. Estados que são aliados nesse momento, como vocês observam aí no caso, no Império Russo, Império Austríaco, tá? Bases navais inglesas, tá? As bases navais inglesas ao redor do continente europeu, ok? Da mesma forma que Napoleão não consegue invadir o Reino Unido, a Inglaterra também não vai ter condições de invadir e enfrentar os exércitos franceses. E aí, destaque para o nosso querido Portugal, aqui do meu lado, né? Que na verdade aparece aí como um território sem qualquer vinculação ao Império Francês. Bom, agora nós vamos discutir o bloqueio continental. Napoleão decretou em 1806, lá no campo imperial de Berlim, dizendo que qualquer país que comercializasse com a Inglaterra seria invadido por Napoleão e por suas forças. Os navios aprisionados aí de origem inglesa seriam confiscados para a França, entre outras coisas. Bom, nesse momento, quem governa Portugal? Dom João VI. Tá? Não é Dom João VI ainda, é apenas um príncipe regente. A rainha é a Dona Maria I. É aquela mesma, a louca, né, que é afastada do governo justamente por estar com um problema, né, mental. Ok? Portugal está numa relação de grande decadência econômica, e assim que é decretado o bloqueio continental, Dom João acatou imediatamente. Só que aí Dom João vai receber a visita do Lord Strangford, né, o primeiro-ministro britânico. E o Lord Strangford vai acabar pressionando Dom João a furar o bloqueio continental, né, sob a ameaça de que, se ele não fizesse isso, ele seria invadido pela Inglaterra. Tá? Então a Inglaterra dá uma carteirada em Portugal, exigindo que ele continuasse a comercializar com a Inglaterra. Dom João é acuado, né? E aí os ingleses fazem uma proposta que ele vai ter que aceitar. Caso houvesse, por qualquer razão, uma tentativa de invasão de Napoleão a Portugal, Dom João e a família real portuguesa viriam para o Brasil, né? Com a quantidade de pessoas que eles indicassem. Havia uma cláusula secreta nessa continuidade do acordo entre Portugal e Inglaterra, segundo o qual a marinha inglesa incorporou a marinha portuguesa e daria resguardo a toda e qualquer forma de fuga da família real portuguesa de Portugal para o Brasil. Na verdade, havia uma desconfiança se Napoleão ia invadir, até porque por entre Portugal e França nós temos aí a Espanha. E os sogros, né, de Dom João VI, né, são reis da Espanha, né? Tá? São reis da Espanha. Então isso é uma coisa, serão reis da Espanha. Tá? Me refiro a Fernando VII aí no caso. Então é uma coisa interessante, né? Porque há uma aliança entre portugueses e espanhóis também. Só que agora a situação muda de figura. É curioso notar que na época, né, como ninguém sabia da possibilidade de fuga da família real portuguesa para o Brasil, muitos consideraram Dom João VI um príncipe valente, né? Tá? Mas aí, obviamente, Napoleão vai ficar meio furioso com o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, receoso, né? Por que Portugal vai ter coragem de me enfrentar? Ele vai assinar com a Espanha o Tratado de Fontainebleau. E por esse tratado, os espanhóis permitiram que os franceses cruzassem pacificamente seu território e invadissem Portugal. Tá? Portugal, por esse tratado, seria dividido em 3 áreas, 2 ficariam com a França, uma com a Espanha. O Brasil passaria a ser um território espanhol com livre navegação para os franceses. Tá? Só que quando as tropas do general Lecor chegaram a Portugal, tropas francesas aí do general Lecor, e não encontraram ninguém, né? Você tem uma situação bizarra. Dom João VI vai ser visto como um rei covarde que fugiu, abandonou seu povo à sua própria sorte. E vai vir para o Brasil. Ao chegar ao Brasil, aí vocês sabem, né? Recomendo que vocês vejam aí a nossa videoaula aí, né? A nossa discussão, nossa conversa a respeito do processo de independência do Brasil, primeiro reinado, né? Em que a gente vai observar esse aspecto duplo. Ao chegar ao Brasil, abertura dos portos das nações amigas, fim do pacto colonial, né? Início do nosso processo de independência. Tá? Agora, o fato é que Napoleão não vai se contentar com a ocupação portuguesa.
ele vai invadir a Espanha. Ele vai invadir a Espanha. Tá? E o rei espanhol, né, é obrigado a abdicar em favor do irmão de Napoleão Bonaparte, o José Bonaparte. Muito embora isso não vai ser aceito por várias regiões da própria Espanha, vai se criar a junta governativa de Cádiz, que vai se opor à dominação de José Bonaparte, e mesmo na América Espanhola, em que você vai se formar juntas governativas, né, que vão se declarar fiéis a Fernando VII e não vão aceitar o controle de José Bonaparte. Em outras palavras, a invasão da França à Espanha vai acabar por gerar, né, o início do processo de independência da América Espanhola. Então é interessante como a era napoleônica, ela acaba contribuindo de maneira geral, né, para que você tenha um processo de independência da América Latina de maneira geral, né? Seja ela espanhola, seja ela portuguesa, no caso do Brasil. Ok? Bom, posteriormente, aqui um mapa que eu particularmente gosto bastante, que vai mostrar aí a invasão da Península Ibérica, aí, de Portugal e depois da Espanha, tá? E depois a campanha de Napoleão aqui na Rússia. Tá? Não é que Napoleão tem a brilhante ideia de invadir a Rússia próximo ao inverno? Adivinha qual foi o inverno mais rigoroso que a Rússia vivenciou, né, no século XIX? Exatamente, o inverno que Napoleão invadiu. Os russos conseguiam fazer frente ao império, ao exército francês, que mobilizou na campanha da Rússia quase 700 mil homens? Não. Então o que eles vão fazer? Adotar a tática da terra arrasada ou terra devastada. No que consiste isso? Toda vez que o exército francês vai avançar, e aliás ele avança rápido porque ele carrega poucos suprimentos, Napoleão era um gênio militar no que diz respeito ao deslocamento de tropas, né? O exército russo pega o que pode pegar e carrega consigo e destrói o resto. Então, à medida que Napoleão vai avançando, ele não encontra nada para abastecer suas tropas. Resultado, as tropas vão morrendo de fome e de frio. Ô Marcos, isso aconteceu também quando Hitler invadiu a União Soviética, né? Então, aí é diferente. Na época da União Soviética, tá, você não tem como fazer a terra arrasada. Não que os soviéticos vão deixar para trás alguma coisa que os nazistas possam aproveitar. Mas é que naquela época, né, os nazistas têm aviões, têm transporte motorizado, o abastecimento podia ser feito. Tá? O que você vai ter mesmo na Segunda Guerra Mundial é a resistência soviética à invasão alemã. Se morreram 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, 25 milhões eram soviéticos. Então houve resistência mesmo. Agora, aqui na época da invasão napoleônica, não, aí é o general Inverno dizimando as tropas francesas. De 700 mil homens, Napoleão regressa com mais ou menos 30 mil. Isso vai fazer com que se organize a sétima coligação, né, no qual países que eram aliados de Napoleão se tornam inimigos, como por exemplo a Prússia, como por exemplo o Império Austríaco, e vão acabar derrotando Napoleão, primeiro na Batalha de Leipzig. Ele vai para a Ilha de Elba, né, volta, é aos 100 dias, tá? Ok? E aí ele acaba sendo derrotado na Batalha de Waterloo. Waterloo, que seria hoje onde nós temos a Bélgica. Ok? Pessoal, uma coisa que é importante a gente frisar, e a gente sempre fala como consequência da era napoleônica, né? A gente fala muito sobre bloqueio continental, vinda da família real portuguesa ao Brasil, tá? Enfim, consolidação dos ideais burgueses da Revolução, etc. Mas eu também gosto de complementar com uma coisa importante. Vocês estão vendo um quadro aqui do Francisco Goya, pintado em 1814, né? O 3 de maio de 1808, que é o momento em que as tropas francesas em Madrid vão massacrar a população. Eu sou um dos que concordam com a ideia de que a era napoleônica inaugura, né, a perspectiva de um conflito em que você não vai mais fazer distinção entre civis, né, e militares. O massacre aqui de 3 de maio de 1808 assinala esse aspecto. Ok? Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado, foi um prazer fazer essa aulinha com vocês. Cuidem-se todos aí no contexto que nós estamos passando aí da pandemia, tá? Qualquer coisa estou à disposição, entre em contato. Um grande abraço e eu encerro nesse momento. Tá? Tchau, tchau.